com o conceito de soma dos ângulos internos de um triângulo. Acredito que vocês tenham decorado que dentro de um triângulo qualquer, plano, uma figura plana, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem um valor específico. Quem sabe, abre o microfone no Zoom e fala, por favor. 180 graus. 180 graus. Ou em radianos. Em radianos. Pi radianos, perfeito. Qualquer triângulo do planeta, não importa se é equilátero, se é isósceles, se é escaleno, se é retângulo, se é acutângulo, se é obtusângulo. Ai, Gabs, o que é esse monte de macumba que você tá falando aí? Essas palavras todas são classificações para triângulos, beleza? A gente vai falar sobre isso no futuro com mais calma. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Beleza? Caiu uma vez na Unicamp, muitos anos atrás, e não vai cair de novo jamais, numa dissertativa, um exercício que pedia para você provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo era 180 graus. Eu vou fazer agora para vocês a demonstração dessa fórmula, mas você não precisa provar isso nunca mais na vida, tá legal? Mas vai que eu estou errado e cai. Então, por segurança, vou fazer a demonstração. O que a gente sabe do pré-aula? A gente sabe o conceito de retas paralelas, lembra disso? Retas paralelas são retas que têm a mesma inclinação. Mas quando a gente diz inclinação, é com relação a uma determinada reta transversal. Lembra disso ainda, né? Então isso daí são conceitos iniciais, são conceitos básicos de geometria. Bom, concordam comigo que todo triângulo do planeta cabe entre duas retas paralelas? Todo triângulo do planeta cabe entre duas retas paralelas, ó. É só eu virar ele aqui assim, ó. Encaixei ele aqui, ó. Deixei um lado dele totalmente sobre uma das retas. E aí eu baixo a outra reta, ó. Não precisei modificar o triângulo, eu só rotacionei, beleza? Rotacionar não muda as medidas, não muda os ângulos, não muda nada disso. Então todo triângulo do mundo cabe no interior de duas retas paralelas, de tal forma que dois de seus vértices estejam sobre uma das retas e o outro esteja sobre a outra reta, beleza? Eu vou dar nomes para esse triângulo só para a gente poder se comunicar, mas eu não vou dar qualquer nome, beleza? Eu vou dar um belo nome. Eu vou chamar esse ponto aqui embaixo de G, esse de A e esse de B. Agora estamos falando sobre o triângulo GAB, beleza? Triângulo GAB. Eu vou dar nomes correspondentes também para os ângulos. Então, o ângulo cujo vértice é A, eu vou chamar de alfa. Lembrando que a gente dá letras maiúsculas do nosso alfabeto para vértices e letras minúsculas do alfabeto grego para ângulos, ok? O ângulo onde está o G, eu vou chamar de gama, que é o G grego, beleza? E o ângulo onde está o B, eu vou chamar de beta, que é o B grego, beleza? Agora, olha que legal. A reta AB é uma reta transversal a essas duas paralelas. Então eu posso usar o conceito de ângulos alternos internos. Isso aqui tudo, ó, é dado. O que eu vou fazer de vermelho é deduzido. Eu sei que esse ângulo aqui é alterno interno desse. Concordam? E, portanto, tem a mesma medida. Aqui vai ser alfa. Esse outro ângulo aqui é alterno interno desse. E, portanto, tem a mesma medida. Aqui vai ser gama. Horas. Concorda que, com relação a esse ponto, gama mais beta mais alfa é meia volta? Meia volta é 180 graus. E como eu não estabeleci o valor do alfa, nem do beta, nem do gama, tá genérico. Isso é um triângulo genérico. E se eu provei para um triângulo genérico, automaticamente eu provei para todos os triângulos do planeta. Tá claro isso? Então, essa demonstração, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Trazendo para o contexto semelhança de triângulos, isso daqui vai ser muito útil, por quê? Se liga. O que são duas figuras semelhantes? Vamos entender esse processo aqui. Tem um triângulo grandão aqui. Olha que triângulo bonito, hein? Pronto. Tem um triângulo grandão aqui. O que seria um triângulo semelhante a esse? Seria uma ampliação ou redução
dessa figura. Ou até, se eu mantiver, é semelhante também. Tá bom? Uma cópia, um clone, é semelhante também. Mas vamos supor que eu reduzo aqui, ó. Reduzir. Esse triângulo é semelhante. Reparem que, quando eu reduzo um triângulo, eu mudo os lados, lógico, eu mudo as medidas dos lados. Mas eu não mudo os ângulos. Olha que louco isso que eu vou fazer, ó. Mais um ponto pro online, hein? Com relação à lousa. Não dá pra fazer isso daqui na lousa. Ó. Ó. Como o ângulo encaixa certinho. Tá vendo? Esse ângulo não mudou. Ó o outro aqui do lado, ó. Certinho. Ó o outro lá em cima, ó. Certinho. Tá enxergando? Então, se os ângulos do grande eram alfa, beta e gama, os ângulos do pequeno são alfa, beta e gama. Beleza? São as mesmas medidas. Então, quando eu faço contração ou ampliação de figuras, os ângulos não mudam, mas as medidas dos lados mudam. Beleza? Isso daí vocês já viram. A parte das medidas dos lados, a razão de semelhança, vocês viram na aula gravada. Só que eu estou focado nos ângulos agora. Para você poder usar a razão de semelhança, para você poder usar a semelhança de triângulos, você precisa primeiro deixar claro para o examinador que você entende que aquelas figuras são de fato semelhantes. Porque pensa só, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, e eu fizer isso, olha para a lousa, senão você vai perder. Ó, se eu fizer isso, pegou? Só dei um totozinho pro lado. Gente, o meu olho não é capaz de dizer que essas figuras não são semelhantes. Mas elas não são, porque eu mudei. Elas não são semelhantes. Tudo bem que tá escrito os ângulos aqui e tal, mas na hora não vai estar, tá? Pronto. Essas figuras não são semelhantes, porque eu mudei. Mas o meu olho não é capaz de ver isso. E o seu olho não deveria ser o instrumento que você usa para verificar a semelhança de figuras planas. Na verdade, o que você vai usar para verificar a semelhança de figuras planas? Algum dos casos de semelhança. Quais são os casos de semelhança? Bom, um deles existe uma conservação dos ângulos. Os ângulos se conservam, concorda? Então, assim, se você olha a figura, do jeito que está aqui, ó, finge que é essa figura que está no exercício. Por mais que esteja torto, eu sei, você sabe que está torto porque você me viu entortando, mas por mais que esteja torto, se o enunciado me disse que aqui é alfa e aqui é alfa, se o enunciado me disse que aqui é beta e aqui é beta, e aqui é gama e aqui é gama, então o enunciado está me dizendo que os ângulos foram mantidos. E se os ângulos foram mantidos, então são figuras semelhantes sim. Tá legal? E aí você pode usar o caso, pode usar a razão de semelhança. Mas por que eu estou falando isso agora? Porque o enunciado não precisa se dar o trabalho de falar dos 3 ângulos. Se ele falar só de 2 ângulos, já é suficiente para eu saber que é semelhante. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Se esse ângulo é alfa e esse ângulo é beta, alguém aí no Zoom, por favor, se arrisca a abrir o microfone e me dizer quanto é que é esse ângulo em função de alfa e beta? Eu tô lendo lá, mas não tô ouvindo, eu preciso ouvir. Tá bom, pessoal do chat do YouTube, escreve aí, quanto que vale esse ângulo? O pessoal do Zoom ainda pode abrir o microfone até alguém do chat responder, hein? Quem tem coragem? Vamos ver. Quem tem coragem? Não é 180 menos alfa menos beta? Perfeito, tá bom? Então se eu pegar 180 graus, que é o total, é difícil escrever isso, né? Muita coisa. Se eu pegar 180 graus, que é o total, subtrair alfa e subtrair beta, o que sobra é o vermelho. Beleza? Então esse vermelho aqui vale 180 graus menos alfa e menos beta. E quanto é que vale esse aqui? Também, concordam? Eu também tenho alfa, também tenho beta, a soma total também é 180. Então esse cara também é 180 graus menos alfa menos beta. Ou seja, eu não preciso conhecer 3 ângulos para ter a liberdade de usar semelhança. Basta conhecer 2 ângulos, porque automaticamente o terceiro também será congruente. Beleza? Por isso que quando a gente vai provar semelhança numa dissertativa, a gente fala pelo caso ângulo-ângulo. O caso, na verdade, é ângulo-ângulo-ângulo. São 3 ângulos. Beleza? Mas 2 bastam. Então a gente só escreve ângulo-ângulo. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui. Caso, ângulo-ângulo de semelhança. Esse é um momento delicado no cursinho. Para quem já passou pelo ensino médio inteiro e está prestando vestibular agora.
Por quê? Porque quando você vê isso daqui no ensino médio, na verdade você vê no fundamental, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas geometria plana tem que ser dada no fundamental. Quando você vê isso daqui lá no fundamental, o professor aproveita e já te mostra todos os casos de semelhança. E são vários. E tem um lá que é mó difícil, inclusive, que é o LAL. É um caso de semelhança bem chatinho. Só que você não precisa de nenhum dos outros. Só esse basta. E aí o que acontece? Você não entende nenhum dos outros e você se desliga para matéria semelhança. E aí você começa a fazer um monte de bosta, tá bom? Então, gente, na moralzona, eu vou falar dos outros. Mas não hoje. A gente não vai usar os outros por muito tempo, na verdade, tá legal? A gente só vai usar esse e tá ótimo. Nos exercícios de geometria, você vai sair procurando todos os ângulos, vai ver que esse triângulo e esse tem pelo menos um par de ângulos congruentes, e aí você já tá livre para usar semelhança. Tá claro isso? Yes? Tá bom? Oi, Lucas. Oi, Isa. Boa, Pedro. Boa, Gabi. É isso. Então tá.